Tudo bem, Gu? E aí? Vamos entrando, galera. Vamos entrando aí. Todos prontos? Tudo bem. Como possível, né? Mas estamos bem. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver. Oi, Mica. Tudo bem? Vamos esperar aí o povo entrar. Quiser avisar aí os amigos. O Rafa entrando, eu já chamo ele. Ai, obrigada. Tem que tarefa ao vivo, é ao vivo, né? Ao vivo, ao vivo. E aí? E aí, Silvio? Tudo bem? Treinaram hoje? Tudo certo? Só esperando aqui o Rafa entrar pra gente começar a falar. Se vocês tiverem questões também, já pode me mandar aí que eu anoto e a gente vai debater. Oi, Helenina, tudo bem? Clebinho. Oi, Ele. Oi. Oi. Oi, Cíntia. Ah, manda outro pra ele, Lenina. Oi, Beto. Marcela. Saudades. Chegou. Peraí que eu vou chamar ele. Tô chamando, já tô chamando. E aí? Fala, Mari. Tudo bem? Eu tô tudo ótimo. Tomando um chazinho aqui, ó. Ah, era esse frio. Ah, nem Chazinho fala. de gengibre. Carol entrou. Você consegue ver, Rafa? Quem entra? Sim. Os comentários? Sim. Mas se você quiser desativar, pode desativar. Olha o Caião aí na área. É porque aí eu vou falar pro pessoal se Uh, quiser perguntar alguma mandar coisa, aí no. manda aí, eu vou anotando e a gente depois discute. Tá. Cris, e aí? Vamos entrando. Boa noite, Cris. Boa noite. Salve, Caião. Boa noite. Seu animal. Caio é parceiro. Quando quiser, tá, Mari? Tô pronto aqui Ah, já. se quiser, pode ir falando um pouco se apresentando aí, para quem não te conhece. Beleza. Bom, galera, boa noite pra todo mundo aí. É um prazer
É... Tô velho, né? É um prazer receber esse convite aí da Mari, né? A gente veio falando muito sobre essa quarentena, sobre compartilhar alguns assuntos, sobre dividir um pouco de conhecimento, né? Então a Mari, na época que a mãe dela era minha vizinha, sem saber, eu falei, putz, meu sonho é ter uma vizinha que fazia CrossFit, ou um vizinho, né? E a mãe dela falou, minha filha tem uma academia. Então, foi bem engraçada essa história aí. E desde então a gente foi estreitando os laços de amizade. Hoje dividimos o piso preto, né? Tá na moda falar assim, dividir o piso preto. E ela faz parte do time também de atletas. Então, bora Betão, fui chamado aqui hoje para falar um pouquinho sobre como enfrentar essa fase que a gente está passando, treinando de forma consciente, né? Para quem não me conhece, eu sou o Rafa Black, estou nesse meio em relação ao treinamento funcional desde 2000. Em 2009, 2008 para 2009, em 2009 eu comecei a treinar. Então, desde lá para cá, fui me aprofundando aí nos assuntos que diz respeito a essa metodologia, né? E outras que englobam mais. Peraí, Mário, eu não sei se eu consigo colocar no modo avião para não ficar entrando mensagem na tela aqui. Ah, tá. Mas vamos lá, acho que dá certo. Então, o que mais a gente tem visto, né, galera, pessoas que têm ou tinham um, um objetivo para o meio do ano, os meses de julho e agosto, né? Nosso calendário tinha duas competições importantes, uma aqui no Brasil e outra no mundo, né? Que é o CrossFit Games. E aqui o torneio Brasil de CrossFit, que é o TCB, torneio da CrossFit Brasil. E com a pandemia, os eventos, as seletivas foram canceladas, né? E eu fazendo parte desse evento do TCB como treinador de montagem de planilha para alguns atletas, né? A gente, logo quando começou, eu já peguei o caderno, fui fazer algumas anotações, porque eu já tinha alguns amigos fora que falou, meu, quando bater aí vai cancelar tudo, né? Então, o que que a gente faz? Então, eu comecei a fazer algumas anotações, né? Sobre como ofertar o mesmo estímulo ou algo parecido para os atletas que iam participar da competição, né? Mas tudo isso não saiu do papel, porque logo em seguida a mensagem de isolamento veio para acabar com tudo, né? Barrando as ideias de juntar os atletas do time no box no final de semana, dar o estímulo dos workouts da competição do ano anterior, ou montar supostas provas, mas dar o estímulo de 2 dias seguidos com os workouts, já que a gente já tinha testado algumas coisas. Na verdade, a gente testou tudo, até os meninos repassaram mais de 2 vezes até. Então ficou meio que a Deus dará. Ninguém, o fato de ser incerto se instalou e isso acarretou em alguns problemas, né, ao meu ver, que é deixar com que os atletas se perdessem na linha de raciocínio, né? Não só os meus, mas vários. Tenho conversado com vários outros treinadores sobre isso, sobre o que eles estão fazendo, o que os atletas estão fazendo.
se eles estão conseguindo manter esses atletas treinando, né? Mesmo que em casa ou indo no box. Acho que conversando com um deles eu falei, pô, eu tenho um pouco de sorte porque eu tenho pessoas comprometidas e que podem ter um equipamento para treinar, nem todo mundo, mas falando com um dos outros treinadores, que é parceirão meu, das antigas também, que é o Júnior, foi treinador do Anderon, da galera da CrossFit Bauru, e a gente se fala muito, tá? A gente tem uma mesma linha de trabalho e de estudo também, de pesquisar determinados coaches e metodologias que trabalham com isso. E foi relatado a mesma coisa, né? O que a gente pode fazer dentro dessas condições, né? A gente tem que tentar entender o seguinte: é incerto, a gente não tem o tempo previsto, né? E quando se fala de periodização e treinamento, não dá para você fingir que você, eu vou em tal competição e se der, deu. Não, é tudo montado, né? Respeitando as fases do treinamento, respeitando o princípio de cada atleta. Então, quando acontece isso, o treinador tem um papel importante, mas o atleta tem que ter um papel duas vezes mais importante, que é se manter disciplinado, né? A gente se fala muito em foco, 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 e a gente não consegue entender qual é o significado dessa palavra em relação à atividade física e às vezes até no meio do âmbito de vida pessoal de cada um, né? Então, o que eu estou tentando lidar de ofertar isso para eles, para vocês também, né? Ter um pouco mais de disciplina, né? E tentar manter a sua rotina de treinamento normal. E tentar dar o melhor seu por dia e trabalhar com o que você tem. Não adianta você ficar reclamando que não vai ter o TCB, não vai ter o Caveira Games, não vai ter o Brazilian Games e ficar parado, deixando de treinar e não conseguindo atingir as suas metas, né? Conversando com um dos amigos meus, assim, que é o Pônei e a Raquel, acho que quase todo mundo conhece que está aqui na live. A Raquel falou, pô, legal te ver treinando, né? Eu tô tentando treinar com uma disciplina dentro dessa quarentena, né? Porque os ganhos são reais. Se você tem um mínimo de equipamento e você sabe, você tem uma planilha para seguir que está te ofertando treino, parte de força, né? Dá para ter diversos recursos dentro dessa quarentena que podem deixar você melhor como atleta. Se você não tem muito peso, você consegue trabalhar com os tempos, com o elástico, fazendo um trabalho de isometria, um trabalho de resistência muscular. Eu tenho melhorado muito a minha disciplina e tenho visto em alguns dos atletas do programa outras virtudes, né? Não adianta a gente falar, agora vamos para cima, vamos fazer tudo. Não, tem que ter um pouco de paciência para atingir uma coisa de cada vez. A fase agora que a gente está passando é de manutenção, né? Tanto os atletas do dia a dia do box quanto os atletas da planilha, manutenção. Os ganhos podem acontecer, né? Mas o que a gente está fazendo é ofertar um, um, uma sequência de treinos onde ele não perca, que ele mantenha o que ele conseguiu até aqui e, e aí com o trabalho de alimentação, sono. Sábado a gente teve a palestra da Carol, ficou bem claro que quanto mais você se regrar na sua alimentação, seus resultados vão aparecer, tanto de saúde quanto de performance. O sono é muito importante, né? Semana passada, um dos nossos atletas, o Vitor, que é um adolescente,
ele pesca, faz pesca submarina. Ele falou, ele falou para mim assim na segunda-feira passada, coach, não vou conseguir treinar hoje porque meu pai, a gente saiu na madrugada para olhar as redes, tal, no mar, e, e eu tô morrendo de sono, eu vou descansar. Eu falei, bom, então, beleza, descansa, né? Você tem todo o tempo, e o sono é uma coisa que você não consegue recuperar. Então pode dormir e você treina no dia seguinte. E aí no dia seguinte ele fez o treino que ele tinha pulado e bateu o PR dele de hang squat snatch. E aí eu falei pra ele, a importância de você ter dormido foi válida. Você tá descansado, Refletiu. corpo relaxado. É. Então, quando o cara, o seu atleta, o seu aluno, ele identifica o que que ele precisa fazer para para se ajudar, o treinador obtém mais sucesso do que ganhar um pódio. Isso eu conversando com vários outros treinadores e todo mundo fala a mesma coisa. O nosso atleta do dia a dia ou o nosso aluno, né? Ele tem que entender a importância do descanso, entender o momento que ele está, respeitar as fases do treinamento. Mas o grande problema que eu vejo, né, dentro da nossa metodologia, pessoas normais aspirando essa vida de atleta e se cobrando como uma atleta. Então eu não ligo, né? A nossa planilha ela tem o nível para o aluno iniciante, para o aluno intermediário e para o cara que já está competindo e para o cara que nem quer competir, mas ele quer melhorar a planilha, a performance dele diária. Isso é ótimo, só que ele também precisa entender em qual momento da vida ele está, né? Por exemplo, se ele é um adolescente que ele só precisa estudar e se o sonho dele é chegar na competição principal, ele tem que comer, dormir, tomar banho, acordar pensando naquilo. E se ele tem eu não diria obstáculos, né? Se ele tem outras coisas que interferem de forma positiva ou negativa, isso é ele que tem que saber. Família, filho, outro trabalho, ele precisa entender o quanto ele vai se cobrar para aquilo. Não adianta você falar que quer levantar 100 quilos de snatch, se quando tem snatch você não vai no treino. Ou você Uhum. deixa de trabalhar com PVC porque tá longe dos 100 quilos, enfim. Sim. Então acho que é bem isso. A galera precisa entender a fase que tá para não se frustrar. E quando isso acontece, eu e você, a gente estava assistindo muito aquelas lives lá do Caio, naquele horário, 11 da 11 noite. Ó, tem horas. até um amigo meu aqui que também, o André, que estava nas É. lives do Caio também. E ele falando, né? Pô, as lives são às 11 da noite, mas, pô, obrigado por vocês estarem aqui. Na verdade, não é que a gente não tinha o que fazer, a gente É. queria aquilo, né? Então, um dos caras que eu tenho bastante conversado dentro da nossa planilha de treino, que putz, é um garoto, mas está tendo uma responsabilidade muito grande e vontade de fazer as coisas da forma que eu gosto de trabalhar e que ele tá achando certo, que é o Vitor, num nível assim de comprometimento que eu até me surpreendo, né? Pela idade e tal. Pois é. Acho que Novo, nos né? anos, Quantos nos anos anos ele tem? passados, 17. 17. Nos anos passados eu sempre falei que os Masters é, é muito mais fácil, né, de trabalhar. Nosso Trabalhar. time, todo mundo já tem um relacionamento sério, já tem uma idade adulta, então tem mais responsabilidades.
E o Vitor tá me provando totalmente ao contrário isso, né? Porque na idade dele, geralmente é muito oba-oba, eles moram na praia, enfim. Qualquer Então tem festa. diversas, é festa, a gente vai pra lá pra se divertir, sabe? E, e ele não, ele tá muito focado, ele quer treinar, ele quer aprender mais, ele tem um objetivo, né? Que a gente conversou bastante sobre o objetivo se transformar um pouco, né? Sair um pouco Brasil e começar a ver as coisas por fora. Não é desmerecendo o que a gente tem aqui de competição, né? Ó, o Caio tá aí na live, ele que tá bem mais por dentro de organizações dos eventos, então é um cara que onde ele tá, eu tenho uma grande confiança de pôr os atletas para participar, porque eu sei da responsabilidade do trabalho dele em relação aos atletas, não é? Não é nada jogado. A gente foi muito criticado no começo por ser empírico, né? Por todo mundo achar que esse método de treino era muito empírico, ou que era só para atletas, enfim. Então acho que isso foi interferindo na leitura da metodologia, no entendimento de ter um programa de treino extra, extra o treino da lousa, né? Eu, no Camp da Invictus, conheci uma atleta que ela treinava 3 a 4 vezes por semana. Ela é professora, mãe de 2 filhas, e ela foi pro pódio dos games, que é a Valerie Voboril. Mas o que diferenciava ela de todos os outros era o propósito que ela tinha, né? Então, a gente precisa usar esse tempo a nosso favor, né? Tá todo mundo reclamando. É Sim. chato mesmo ficar em casa. Você tá com acesso à comida que você quer na sua casa. Graças a Deus, né? A gente tem que agradecer por isso também, porque É. tem gente que não tem nem o que comer. Mas a gente tá com acesso, a gente pode comer o que quiser. A gente tá na frente da televisão, tem o computador, internet. E aí o treino, eu vou depois, hoje não vai dar, eu não Vai vou depois. conseguir. E aí você vai deixando para trás. Só que se você tem um propósito de melhorar alguma coisa, eu até falei para ele, falei, ó, Vitor, a hora não é agora de você bater todos os seus recordes. Mas se acontecer, você tem que comemorar. Anota e comemora, né? É importante a gente entender isso e ver e usar isso a nosso favor. A gente está tendo mais tempo, outros nem tanto, né? A gente está falando de tempo aí. Posso quebrar minha sessão em 3 vezes no dia? Perfeito, seria ideal, né? Só que muita gente já voltou a trabalhar ou o home office está arrancando o couro da galera mais do que o normal, né? Eu conversei com outro atleta nosso, o Mário, que é lá da Pinheiros. Ele falou: Meu, tô trabalhando muito mais, né? O home office está me arrancando o couro, então a gente tem que entender e usar a nosso favor. Posso dividir o treino em fazer em 3 partes? Faça. Você consegue trabalhar 70% em cada sessão? Beleza. Então mantém isso para você não se machucar e para você não se desestimular, né? As contas estão chegando, então a galera vai ficar maluca, porque não está conseguindo trabalhar e também perde um pouco o foco do treino, né? Mas tem a É. questão da saúde. Então vamos pensar pela condição da saúde, para quando isso voltar, o cara tá num nível onde ele não desça, que ele se mantenha e tenha alguns ganhos. Certo. O que você acha de bom de estratégias aí para gente, para quem tem dificuldade ou
tá Bom, desestimulado, não sei. para quem tem dificuldade com o tempo ou a vontade de treinar, precisa voltar lá atrás e ver por que que você começou isso, né? Com quase 60 e poucos dias já, eu fiz muita reflexão do meu começo nisso, né? E o porquê que eu fiz isso, por que que eu faço isso ainda. Então, acho que a principal coisa é você voltar lá e, e se ver no começo. Que as coisas que te motivavam a fazer, uma boa parte das coisas você já não tem, né? Os seus amigos de treino, seus parceiros de treino, você não tem. Então, você tem a vantagem de estar com você mesmo, né? Então você tem que usar isso a seu favor. Você tem que aprender a ficar confortável com o desconfortável. Não é sendo egoísta ou dizer que eu não gosto das pessoas. Eu sou um dos caras que mais gosto de estar perto das pessoas que eu tenho por perto, treinar com eles, me divertir. Mas eu tô me adaptando ao novo e tá sendo bacana, né? Eu tô aprendendo a ouvir mais a minha própria técnica, ajustar os meus detalhes, vendo, me ver treinar mais, sabe? Para poder passar, né? A gente é prestador de serviço, a gente passa. Então, quanto mais eu refinar o meu, eu consigo melhorar o do outro, né? Ó, o Victor acabou de me mandar aqui. Fiz o Ralph Murphy hoje em 27 minutos Nossa, de colete. Então, meu assim, Deus. a gente precisa disso. Precisa achar o porquê que a gente começou. E aí disso destrinchar e achar o seu propósito. Eu até mandei hoje para ele, né? Eu falei, Vitor, o foco, né? A gente ouviu isso muito lá nas lives e eu meio que copilei ali. O foco é a capacidade de dizer não para tudo aquilo que inibe o nosso sim, né? A gente tem, a gente acordou, a gente já tem que agradecer por dado, independente se tá frio, chuva, sol, já agradece que você tá vivo, né? Isso, eu espero que essa quarentena façam com que as pessoas mudem um pouco a forma de pensar em todos os âmbitos da vida, né? Isso está servindo de grande lição para mim, né? Eu tô longe da crise da Helena, então tá sendo bem complicado, mas eu tô aprendendo a lidar com isso, é aquilo que eu falei. Aprender a ficar confortável quando tudo te incomoda, né? Então, para você sair dessa estaca zero, você precisa acreditar mais em você, né? Eu sempre ouvi muito dos meus mestres, da parte do jiu-jitsu, muita cobrança. E um dia eu falei, pô, mas pô, vocês pegam muito no meu pé. Falou, ó, se eu não acreditasse no seu potencial, eu nem olhava para você, eu não te falava nada, não te cobrava nada. Então eu fui doutrinado numa linha bem oriental, né? Hum, Sobre um comportamento que se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar, né? Então o exato. primeiro passo é você voltar e falar por que que eu comecei isso, né? Hoje eu falei, pô, o horário sempre tem diversas mil lives, como é que vai ser, É, tal. Aí eu falei, bom, eu preciso de algumas pessoas nesse meio aqui que a gente tá, já vai valer a pena. Já entraram aí, os primeiros a entrar, outro entrou agora, já valeu. Nem preciso citar os nomes para não dar briga, mas vocês sabem aí quem começou comigo, sabe o quanto eu sou grato e o quanto vocês, o trabalho de vocês me inspiram para continuar nisso, né? Já vão fazer 11 anos e a gente está aí. legal. Eu acho que cada um tem que refletir no seu propósito e ir atrás,
para não deixar a peteca cair. Mais E teve alguma uma aí? pergunta aqui, o Thiago colocou aqui, qual é o seu estímulo para treinar na quarentena? Meu estímulo? É, Eu tenho dois estímulos. O primeiro é, eu tô velho. E se os dias que eu não treino, eu sento aqui no sofá e falo pra minha mãe, putz, tô com uma dor no joelho. Aí minha mãe vira pra mim e fala assim, ah, tá vendo? É esses pesos aí. Aí eu falo, não, ao contrário. É que eu não treinei ainda, então quando eu não treino, eu sinto essas dorzinhas bobas, né? Eu logo que vim pra cá, comecei a ter umas dores no quadril. E aí falando com o Beto, eu falei, ele, o que que mudou? Eu falei, o sofá é diferente, né? O sofá, o jeito que eu sento no sofá é diferente. O meu sofá é de um jeito, da minha mãe é de outro. Então, são novas adaptações. Então a gente precisa, para se manter vivo, a gente tem que se adaptar, né? Eu fui talvez um dos caras que mais preservo aí a raiz das coisas que eu faço, né? Os princípios das coisas que eu faço. Não vou falar talvez, é certeza, porque eu vim de uma filosofia oriental, onde tem um processo pedagógico tudo, e quando você chega no nível mais alto, você não pode se esquecer do que você fez lá na base. E com o nosso esporte não foi diferente. Muitos nem chegam no nível mais alto e se perdem aí por diversas coisas, e eu sempre fiquei segurando, mas é aquilo, a gente precisa se adaptar. Então, o meu estímulo é se manter vivo. muito bom. É verdade. Galera, se Tiago vocês Nutri quiserem. perguntou essa? É, foi. Ele que E mandou comer aí. bem, tá? E comer bem. Vai ter o dele, ó. O próximo vai ser o dele. Quarta-feira, Thiago Show. aí vai estar contribuindo aí para ajudar a gente nessa. Mas vou falar o meu, né? O meu Então manda estímulo. aí. Na verdade, o meu estímulo é dar o exemplo para os alunos, né? Para todos. Eu acho que eu penso Exato. muito assim, né? Às vezes que eu estou desanimada, eu imagino um aluno que está muito mais desanimado que eu. Se eu deixar de fazer, ou se eu fizer, ele vai, pô, minha coach tá lá, tá firme e forte, não, também vou dar o É, meu, isso né? isso é bacana. Nessa quarentena, nos treinos dos alunos, né? Eu estou usando os workouts deles para fazer em uma das minhas sessões. E os dias que Ah, eu mais vi a galera pilhadaça assim foi quando eu treinei junto. Tanto aquele sábado que eu fiz com é. você dando aula e eu treinando, que foi um workout terrível. E essa semana, na sexta-feira ou quinta-feira, eu treinei junto com eles. Era um workout que eu chamei de Burning Bacon Explosion. Quem é mais das antigas aí sabe dos nossos churrascos lá que eu fazia esse prato aí, o Bacon Explosion. Então eu desenvolvi um treino bem tenso, né? Bem metabólico para dar aquela suada e fiz junto com a galera. E terminei molhado, suado, né? E é bem bacana isso, né? A gente vende uma coisa que a gente tem que fazer. Não tem como a gente. Eu sempre fui contra isso. O treinador de futebol, o treinador de judô, jiu-jitsu, capoeira, se ele fizer qualquer outra coisa fora aquilo que ele dá aula, é válido, né? A gente precisa vivenciar outras coisas, tal, mas ele precisa fazer aquilo que ele vende. É isso aí, Caio. Eu vi o Caio tá falando aqui que eles gostam de ver o coach sofrer. E é verdade. Essa semana eu assisti o Caio treinando numa live de um outro amigo nosso, do Marcelão.
E foi animal, porque você fica gritando, você quer ver o cara ir ao máximo dele. E isso é igual, né? O cara quer ver se o coach. Não se o coach dele é bom ou se o coach não é. É, Mas, não, cara, não tem como se você cobrar alguém daquele estímulo. Fala, vai, agora você tem que dar tudo se você nunca passou por aquilo, exato. né? A gente precisa vivenciar e a gente sabe, tipo, várias vezes eu olho pra eles e falo, bom, já fiz isso, eu sei como é que é, tá vendo, ó, há anos já, né? Cris Visconti, eu lembro de uma aula, isso em 2011, que um dia eu entrei na aula e a aula, nossa, sempre muita motivação, o coach fala, toca, olha, anda daqui pra lá, e naquele dia eu não falei nada. Fiquei de olho neles a aula inteira durante o workout. Quando acabou o workout, eu falei assim: vocês notaram alguma coisa de diferente? Aí eles falaram: ah, muito silêncio, né? E a gente não tinha tanto estímulo. Então aí eu falei: é para vocês entenderem a importância de ter uma comunicação positiva durante o workout entre um atleta e outro, entre um parceiro e outro. Né? Isso motiva vocês. Exato. Então, é bacana, eles precisam entender. É o que eu mais sinto falta, né? O que eu mais sinto Isso falta é, é dessa estamos, troca com eles e eles verem a gente treinando. Eu nunca achei ruim que os alunos me vissem treinando assim. Eu lembro que uma vez eu comentei com o Joel, pô, Joel, vamos treinar tal, isso no finalzinho de 2009 para 2010, ou 2010 para 2011, e aí ele falou assim, treine pouco com seus alunos, né? E eu não fiquei muito sem entender, mas o Joel tinha uma visão, né? E a gente tinha, eu estava construindo a minha visão, né? A gente sempre é muito grato aos mestres e, e mas tem que formar a nossa própria opinião também, né? E quando exato. eu treinava com a galera, eu via um alto astral muito bacana, né? Quando você está fazendo o seu treino, que você tem uma competição ali, aí eu gosto mais de estar mais focado com coisas que eu tento diminuir as coisas que possam me distrair. Mas a energia da galera é animal. Tanto que teve alguns opens que eu fiz com poucas pessoas e me lembro do sofrimento, assim, de como foi cada workout. Mas com a galera é algo inesquecível. É algo É, inesquecível. A outra galera gritando energia, pra a vibe você. é outra. Então, é legal eles verem que a gente está se mantendo ativo e fazendo a mesma coisa que eles também, né? Mesmo que eu tenha uma planilha e tenho uma condição de ter peso e equipamento como se estivesse no box, eu também faço os workouts que eu, que eu monto para testar e saber onde eu vou cobrar, onde eu vou tirar um pouco o pé, onde eu vou falar, nossa, desse jeito não vai dar mesmo. Né? Ó o Adrianão aí na área, Fortaleza. Tá calor aí, Adriano? Adriano é um irmão meu lá de Fortaleza, do Batarra Nossa, CrossFit. longe. Carol japonesa. Manda aí, Mari, manda aí. Ó, as perguntas que eu tinha acabou, mas se a galera quiser mandar alguma questão, alguma Manda dúvida, aí. Alguma pergunta? alguma Tá, pergunta, tá esfriando lá em Fortaleza. ou se tá esfriando lá, imagina, Imagine aqui. imagina Tô de aqui, blusa aqui, ó. eu Blusa. também, ó, tô jaqueta, mas Bom, só para quem chegou agora, a gente falou sobre algumas de como se manter ativo aí na quarentena, né?
quantidade ou qualidade em sessões de treino? Clebão, qualidade. Menos é mais, É, totalmente, né? total. Você fazer, conversando com um dos coaches que é um dos meus mentores, ele, ele sempre tem relatado muito que tem atleta dele que consegue melhorar sem treinar, né? O estado mental desses caras de alto nível é algo absurdo, né? Então a qualidade do treino é importante, muito mais que a quantidade. Eu vou responder a do Silvão agora. Silvio perguntou aqui É como que vai voltar aí? como que vai Como voltar. deve ser? Então vamos lá. Como... A gente vai voltar da seguinte forma: sem burpees, sem squats, sem push-ups, sem jumping jacks. Não, nem É, ferrando. Vamos construir base, Silvio. Base, vamos trabalhar força com peso, carga externa, né? É, também conversando com o Beto, que é quiropraxista e massoterapeuta, faz massagem na gente, ajuda a gente com as mãos santas dele. Brincadeira, Cris. ela Vamos trabalhar acreditou, viu? força, né? Vamos trabalhar força, né? Vamos voltar a melhorar o grip da barra, né? Até um dia a Mari foi treinar A snatch voltar, e, a voltar, né? eu falei, o que que complicou mais, né? O lance de pegar na barra de novo. Então a gente vai ter que reconstruir. Reconstruir não, né? O treinamento é assim. Então a gente vai retomar, seria a palavra, numa periodização de força básica, né? Readaptação com a barra, exatamente, Adrianão. Só dumbbell, galão d'água, mochila. Minha mochila nem me aguenta ver mais. Nossa. Então é complicado, mas pode ficar tranquilo que tá tudo anotado aqui já para ser uma volta responsável, né? Para fazer vocês durarem mais tempo nisso. Todo mundo me pergunta, pô, você tá todo esse tempo, você nunca tem lesão e tal, e isso e aquilo. Responsabilidade. O menos é mais. Hoje a gente está treinando dessa forma e algumas pessoas relataram: ah, tô com dor, eu tô com uma dorzinha no ombro, ah, eu tô com uma dorzinha no quadril. Porque, apesar que os nossos treinos não estão assim, mas eu tenho visto aí muita coisa que eu falo, meu, não dá para entender, né? Mas tudo bem, cada um faz o seu e a gente faz o nosso e tenta fazer da melhor forma possível. Então, a demanda de movimento muito grande pode, e se você não tiver um padrão de movimento, pode acarretar alguns problemas, né? Algumas dorzinhas, tal, enfim. Então a gente para e volta. Mas como no box a gente sempre fez isso, sempre tentou controlar, deixar um ambiente controlado em relação à execução, eu até fiquei tranquilo e surpreso também para A Thaís é uma aluna minha, lá da Pinheiros. Ela tá mandando uma pergunta aí. Já testariam treino com máscara? Será um plus pro cardio, né? sim, sim, Testaram. Thaís, certeza. A gente já, acho que Caio, Marcel, quando saiu essas máscaras de treinamento em altitude, da Training Mask, se eu não me engano, acho que é a marca. O Brau usa muito nos treinos É, eu já vi. dele agora. A gente treinava, a gente fez um Tabata. O Marcel tinha uma. Você lembra disso, Caio? Marcel tinha uma máscara que parecia aquelas de. Aquela militar de apoio químico mesmo, que tinha o Ah, olho sim. aqui, aquela lente, aquele Nossa, que é todo fechado. toda fechada. E eu lembro que a gente fez um Tabata Dis, que são 5 Tabatas
Aham. E a hora que acabou o remo, assim, minha cabeça, né? Eu tenho muita veia na cabeça. E minha cabeça tava inchada assim. Eu falei, meu Deus do céu. Mas era bem, bem tenso treinar dessa forma, né? Então, acho que o Caio falando, eu não treinei, graças a Deus. Mas eu acho que no boxe agora a gente tem que se adaptar, né? Isso é uma das normas, né? É. Uma das normas de convívio, olha aí, ó. Vim até aqui. Minha mãe que fez. E a gente precisa se atentar a isso, né? Até para evitar problema aí com fiscalização, essas Mas coisas. você acha que, por E exemplo, o uso da máscara vai influenciar no, na sua montagem de treino? não, Você acha que vai? Eu acho que não. não, não porque, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um box na Coreia do Sul, Uhum. e lá todo mundo já treinava de máscara, Sério? muito antes disso. E ele foi um dos primeiros caras que eu mandei mensagem pra ele. Pra ele e um amigo meu, um colombiano que tem um box lá em Gansu, na China, como estariam as coisas por lá. Eles já estão acostumados com máscara, né? Claro que dependendo do material da sua máscara, por exemplo, a máscara que eu uso hoje é uma flanela, né, mãe? Nossa. É. E tricoline. E ela eu consigo respirar normal. Fazendo uns treinos de corrida aqui com o meu sobrinho, eu senti um pouco de dificuldade, mas a gente não vai correr nessa volta agora. A É. gente precisa trabalhar outra capacidade. Treinos curtos para tempo de transição das turmas. Perfeito, Adriano. O Adriano está perguntando em relação ao tempo, né? Da aula, né? Da aula, de ser de 45 minutos, acho que é o recomendado. Justamente para ter essa transição, trabalho de limpeza e para criar uma readaptação. De novo, vamos retomar, né? E temos que aprender porque isso vai ser um novo normal. Conversando com algumas pessoas, alunos ou outros treinadores, todo mundo está falando, é um novo normal. A gente tem que aceitar, né? Sim. A gente precisa focar no que a gente consegue controlar, né, Mari? A gente ouviu isso, acho que É. por Quase todas. 2, 3 semanas, que é o que a gente precisa fazer, é focar no que a gente consegue controlar. Eu não consigo mudar a política, eu não consigo mudar as regras da OMS, eu consigo mudar o treino, consigo mudar a minha intenção para cada treino. Então, eu preciso focar nisso. E a galera, é isso que a galera precisa entender. Qual vai ser o seu foco? Eu diria, o seu foco é ficar confortável quando todo mundo está desconfortável. Esse é o foco para os meus, né? Para mim e para os meus. É a gente aprender a lidar com isso. Só voltar uma lá do Clebão. Acho que ele colocou o que demora mais para voltar, força ou cardio? Eu tinha colocado lá. Foi Mas, isso? Bom, vou falar com algo que eu sempre tive, força. Cardio eu nem sei quem é. É, bom, tudo pode ser a força, né? Ela é uma capacidade que eu já ouvi os dois lados, né? Então vou falar o que acontece comigo. A minha força volta muito mais rápido do que o cardio que eu nunca tive. Só que eu ao contrário. eu uma, é, eu uma vez conversando com a Carol, e daí eu vou acabar abrindo isso aqui para todo mundo. Numa conversa lá, ela falou assim: pô, mas pô, você tá todo esse tempo e tal.
a gente precisa aprender a lidar com as nossas vitórias e as nossas frustrações dentro do esporte, né? E às vezes nem é frustração. Então, a gente precisa enxergar as pequenas vitórias e fazer com que elas se tornem um troféu gigantesco, né? Então, por exemplo, eu fiz 5K de remo nessa quarentena, foi o meu melhor tempo de toda vez. Acho que eu fiz 4 ou 5 vezes 5K. Esse foi o meu melhor tempo, que foi 19,54. Eu nunca tinha feito esse tempo. Nunca fiz esse tempo. E depois eu tentei bater e fiz 20 e poucos de novo. Eu falei, me empolguei. Fiz 2 vezes nessa quarentena 5K de remo. E então eu falei, pô, uma vitória, né? Aqui em casa. Então o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar a minha capacidade de cardio. Putz, agora os remos foram alugados. O que eu vou fazer? Vou parar? Não, tenho corda. Tem burpee, tem diversas formas. Graças a Deus, eu tenho que ser grato à minha capacidade de me adaptar e de adaptar o treino para mim e para os meus alunos de uma forma que às vezes eu falo, meu, eu sou doente. No chuveiro mesmo, eu monto alguma coisa e falo, putz, vou testar e vou ver se vai dar certo. Né? Esse treino do bacon, do Burning Bacon Explosion, teve a parte um. Já montei a parte 2 e tá animal. Tá animal. E eu vou treinar de novo com a galera pra ver se realmente tá animal. Então é isso, né? A gente precisa enxergar as pequenas vitórias putz, hoje eu fui lá, corri 400 metros, 1 segundo abaixo daquela outra vez. Dentro dessas condições, quarentena, sem trabalho, conta chegando, lá. Você tem que achar o que você tem de bom ali e comemorar. É algo de positivo que você tem que fazer. Você tem que pegar o que você tem de tem que pegar o que você tem de bom, que seja mínimo, para transformar o resto do seu dia, né? A gente também ouviu isso lá e tem feito muito sentido para mim. Pegar pequenas coisas, lembrar de pequenos detalhes, falar com alguém, manda uma mensagem para um parceiro seu de treino das antigas, ou alguém que você gosta de estar treinando junto e falar, e aí, vamos fazer? Ô, você já fez? Ô, você lembra quanto foi aquele tempo? E vamos embora. Boa. Mais aí, perguntas? Boa, mais perguntas? Acabou. Isso aí, Thaís. Valendo uma garrafa de gin, Thaís. Pode fazer sua pergunta. Raquel. Boa, Raquelzinha. Onde está Pony? Pony! Então, voltando lá, Mari, né? No lance de se manter ativo, né? Vamos falar um pouco para pessoas normais, né? É, Pessoas normais que não têm um ritmo de treino competitivo ou, enfim. Como eu falei, o Pony jogando videogame. Comer com Cheetos aqui, né? Pônei fazia isso, ó. Ele enchia ele colocava o casaco ao contrário e aí no capuz ele enchia de Cheetos aqui Nossa, e jogava videogame e ia comendo Cheetos aqui assim, ó. meu Deus. É uma mente pra pequeno pônei, exato, o Caio. Os alunos precisam entender a importância de se manter ativo, né? A gente tá fazendo de tudo para que eles voltem aptos. Tenho conversado com alguns alunos no particular, e outros, o Marião voltou a treinar essa semana e até falei para ele, falei na aula mesmo, que era um cara que eu estava bem preocupado,
que no começo de tudo a gente trocou algumas mensagens, ele estava meio desmotivado e tal. E aí essa semana ele começou a treinar e tal. Falei, bom, é isso, né? A galera precisa entender que é saúde, né? Que os ganhos de performance acontecem, mas eles não precisam ser o foco agora. Já já, se Deus quiser, a gente volta, né? Como a gente falou, a gente não consegue controlar, né? Sim. Eu conversando com um amigo que mora fora, ele falou, como, como que tá as coisas aqui? Eu falei, aqui a gente tem um problema porque a gente está lidando com o vírus, igual a todo mundo. Aí eu falei sobre o nosso país, né? Não posso falar pelo que está fora, que eu não sei o que está acontecendo. E a gente ainda tem uma briga política, que agora tá mais que na cara, que é uma briga política, e a televisão que não ajuda em nada, né? Ajuda. Ela só ferra cada vez mais. Ela pende para um lado e o entretenimento é aleatório, mas o noticiário é sempre o mesmo. Então acho que é importante que os alunos entendam que eles precisam se manter aptos. Se tiver alguma dificuldade em se manter ativo, em se manter treinando, manda mensagem para mim, para você, para o Brau, É, para o Rude, para o Ronaldo, ou manda para outro parceiro de treino dele, fala, meu, não consegui treinar ontem, como que você conseguiu? Né, o Fausto também era um dos que estava me deixando bem preocupado de não estar treinando, em questões de saúde mesmo, né? é. Eu também sou um cara que sempre fui preocupado com a saúde dos meus alunos, né? Talvez até relaxado com a minha, mas aprendendo a cuidar mais dos outros, você deixa de cuidar de você mesmo. Mas isso não é ruim, não. Só você voltar e passar a cuidar de você também. E às vezes deixar que outros cuidem de você também é importante, né? Ter essa troca, troca de mensagens, como eu e você estamos fazendo bastante agora sobre coisas do dia a dia pessoal nosso que precisam ser alteradas, né? Sim. É isso aí, Cris, Carol e Claudinha. É. Cada repetição conta para se manter saudável, condicionado e motivado. É isso mesmo. Então, ó, a Cris, nossa querida Master aí, 60 anos, Exemplo. dando um show Exemplo. aí, dando um show, né? Isso aí, Clebão, pega no pé do japonês para ele se manter saudável. Ó, a Carolzinha. Como que tá os Carolzinha, turistas aí, um Carol? exemplo. Detonando sua praia aí? E respondendo uma pergunta do Clebão, também que eu vi aqui, que ele tem visto muita gente treinando todos os dias sem descanso. Nossa. Cara, eu vou ser. A minha opinião é a seguinte: se você está fazendo com algum propósito, você também não precisa contar seu propósito para ninguém, né? Mas se você está fazendo com outras intenções, lá na frente isso tem um preço, né? Treinar nesse formato tem um preço. Uma coisa que a gente. É legal falar disso que a gente vai lembrando de várias coisas. Todo excesso, né, Mari? Você lembra disso? É. Todo Aham. excesso gera uma falta. É. E às vezes, nesse caso, o excesso do treino pode gerar uma falta de saúde lá na frente, Ó, Rafa, a gente né? tem 20 segundos. Vai acabar. Então, ó, 20 segundos, galera. Se mantenham ativos, treinando. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a treino, como fazer, o que não fazer, por que que a gente está fazendo isso, não tenham vergonha de mandar mensagem para qualquer um dos seus